Boa noite, gente. Tudo bem com vocês aí? Na verdade, essa live aqui que a gente vai fazer já é a live de número 7, né? A live na área de estomatologia. A gente já fez várias na parte de saúde pública, né? Na parte de concursos. Tudo bom, Liz, Aline, Leila? Muito bem-vindos, né? A gente geralmente estava fazendo em horários diferentes, horários às 15 horas. Daí nessa live a gente decidiu fazer um pouquinho mais tarde para ver se consegue pegar um pessoal maior aí, né? Boa noite, Lisa, Leila, tudo bom com vocês? Cibele, sejam bem-vindos. Então a gente vai esperar o meu sócio e amigo Felipe entrar para a gente iniciar, né? Então, tudo bom, Bernadette? Tudo jóia? Cibele, Júlio, tudo bom com vocês? A gente vai aguardar ele entrar e aí a gente começa a falar sobre câncer bucal, né? Na verdade, até o Fabiano está pedindo para. Tudo bom, Danilo? A Caritas também está aí. E aí a gente vai falar sobre câncer de boca, câncer bucal, parte 2, né? Não sei, eu só queria que vocês, só para a gente saber, o Saulo tá aí, tudo bom, Saulo? Se vocês assistiram a primeira parte, eu só queria que vocês colocassem sim ou não aí, para a gente fazer um contexto e depois falar, né? Até para eu saber mais ou menos quantos de vocês assistiram, quantos não assistiram, né? E a gente vai fazer um breve resumo e falar sobre a live de hoje. Né? O Felipe deve estar entrando aí daqui a pouquinho, né? Então, e só já reforçando um convite, né? Só para concurso sim, Fabiano não, Arielle não, Vice não, o Helder não. Também teve um probleminha, né? A grande maioria não assistiu. É, na verdade, como a gente fez a live com o Felipe que chamou, na verdade, o que aconteceu? A live ficou salvo no perfil dele. Depois, se vocês tiverem interesse, mandem um direct pra gente, que daí a gente envia o link do YouTube nosso, né? A gente gravou no YouTube e tem o link lá no YouTube, né? O Danilo também está falando que não. A grande maioria não assistiu, mas aí a gente faz um contextozinho para vocês entenderem, né, o que a gente falou lá na live. E aí depois a gente passa o link para vocês. Certo? Então, show de bola, né? E a Tainá tá falando que tem interesse, ver no YouTube. Depois vocês mandam um para mim, que daí a gente envia para vocês o link do YouTube. A cara que também falou que não assistiu, depois vocês mandam, daí a gente envia com todo prazer. E aí, Felipão, E aí, Darcy, desculpa um pouco a demora aí. Tudo bem aí? Tá tranquilo? Já começando aí já? já estava fazendo a introdução, já falei também pro pessoal dessa que a live um a gente gravou, mas não tá como ficou no seu perfil, tem gente que não conseguiu acessar, e aí depois eu vou disponibilizar para eles lá no o link do YouTube. Então, Ah, show de bola. Aí já vai deixar tudo tranquilo, né? e grande parte do pessoal que está assistindo agora também não assistiu, né, a primeira. Então, a gente faz um contextozinho e depois a gente parte para falar de etiologia, né, manifestações clínicas, como fazer o diagnóstico do câncer bucal. Porque na primeira live a gente falou principalmente dessa questão de epidemiologia, né? A gente falou muito de Aham. epidemiologia, né, e deixou essa aqui para a gente falar sobre essa questão de manifestações clínicas, né? Fatores etiológicos, localizações. Então, a gente vai fazer essa divisão dessa forma. Na verdade também a Beth falou que esse horário é ótimo. A gente tá fazendo um teste, né, para ver se esse horário vai ficar melhor do que no horário das 15. Depois a gente vai ver a quantidade de participantes, um feedback aí e tudo mais, pra gente ver se mantém esse horário ou volta pro horário das 15 horas, né, Nerção? Vamos. Uhum. Ou É, faz um dia cada um. vamos ver.
O pessoal desse horário tá falando que é melhor É, esse horário. eu já recebi um monte de mensagem à É, tarde falando que não ia dar para assistir esse horário é, também. Da galera ah, deixar. A galera pedindo para deixar gravado e tal. Então, não então. sei, né? Eu acho que é importante a gente estar aqui e fazer conteúdo e ser um conteúdo que seja de valor para vocês, né, que estão assistindo aí. Com certeza. Então, acho que Quer fazer assim, um resumo geral assim do que a gente falou na primeira aula? vamos lá, vamos começar o bate-bola aí. Então, pessoal, primeiro, desculpa a falta de educação, boa noite a todos aí. Agradeço de novo a participação, espero que vocês possam participar, como sempre participam, para a live ser cada vez mais produtiva. Com relação ao que foi falado na live passada, é, o que acontece? A gente teve a proposta de falar sobre câncer bucal, e a gente quis fazer uma live bem tranquila, sem atropelar os assuntos, as características clínicas, os aspectos, fatores etiológicos. Então a gente começou falando de epidemiologia. A gente recebeu uma pergunta que fala um pouco sobre tratamento. Engraçado, a gente nunca recebe assim, né? Mas legal, não, é uma forma, né? Tem os ícones aqui embaixo e tem a pergunta. Legal que a É, Daiane fez assim, porque daí fica é. mais fácil para a gente responder. E eu Já já vou responde. responder, o da Ellie. Infelizmente, você vai ter que participar da Câncer Bucal parte 3. Porque eu até falei, a gente falando hoje de tarde, é, a gente viu que não. A gente vai falar de tratamento e de complicações, e aí envolve radioterapia, quimioterapia, cirurgia e como fazer o preparo de boca do paciente, o que é importante nesse momento, falar um pouco para evitar a questão da osteoardianecrose. Isso tudo vai ficar para a live Câncer Bucal parte 3, tá? Que provavelmente vai ser essa semana ainda. Eu acho que dá para tirar essa pergunta aqui, porque fica bem na minha frente aqui. Dá. Beleza. Fica meio estranho, parece que estou olhando Aham. uma parede. Então, aí, gente, só para vocês entenderem, a gente falou muito de epidemiologia e da questão câncer bucal, da causa câncer bucal, da importância do tema para a odontologia de modo geral. É uma área nossa, é uma doença que muito grave, que o paciente, infelizmente, às vezes pode ir a óbito, e quando vai a óbito, a doença é diagnosticada em estágio extremamente tardio. E por que não fazer estratégias de prevenção para que isso possa ser revertido o mais rápido possível? E quando a gente fala assim, como prevenir, como diagnosticar, quem que é o responsável, será que vão fazer isso? A gente bateu muito na tecla. É a gente, é eu, o Darcy, são vocês que estão assistindo aqui, os colegas dentistas, nós somos responsáveis pela causa câncer bucal. Logo, nós somos responsáveis por difundir campanhas de prevenção, de lesão que pode virar câncer ou não. Tanto que a gente já fez uma live aqui falando exatamente de lesões potencialmente cancerizáveis, quelite actínica, leucoplasia, eritroplasia. Depois a gente partiu para o assunto câncer bucal. Então, nesse dia, na semana passada, a gente contextualizou, muita gente deu opinião, a gente falou dos meses, de modo geral, de outros tipos de câncer que já tem campanha muito estabelecida, como câncer de mama no outubro rosa, saúde da mulher, né? Câncer de mama, câncer de colo de útero, a saúde dos homens no mês de novembro, né? O novembro azul, que faz diagnóstico de câncer de próstata. Daí eu falei uma novidade para muita gente, que o Brasil tem a primeira semana de novembro como a semana responsável aí para o diagnóstico do câncer bucal. Ó o Ricardinho, né? Já pegou Ricardinho. mesmo. Aí, Ricardo, tamo Aham. junto, cara. Valeu. E aí, a outra questão foi que a gente conseguiu um ganho muito grande o ano passado, colocando em Jacareí o Dia Municipal de Combate ao Câncer Bucal. Vocês têm alguém na live que é de Jacareí, então a gente tem o dia 4 de novembro com ações preventivas para diagnóstico precoce do câncer bucal. Tá? Então a gente contextualizou e tentou incentivar que a gente possa, que os dentistas possam fazer esse tipo de campanha e incentivem os pacientes a procurarem mesmo os profissionais para fazer diagnóstico precoce. Na live de hoje, o que a gente vai falar? Nós vamos pontuar tanto o câncer extrabucal, vamos pensar assim, que é o câncer de lábio, acontece principalmente em lábio inferior, e a gente falou qual que é o fator etiológico, radiação ultravioleta, e vamos falar também do câncer intrabucal, aquele que ocorre mais frequentemente em bordo lateral de língua, mas pode ocorrer em todas as estruturas, como mucosa jugal, gengiva, palato mole, trígono, enfim.
E esse câncer tem um fator etiológico muito relevante e conhecido, que é o fumo associado ou não com o álcool. Tá? Então, eu acho que hoje a gente vai bater muito nessa tecla. Vamos falar, eu acho importante a gente falar, Darcy, da relação, porque as pessoas devem perguntar, será que o câncer bucal, a pessoa tem um câncer de glândula, como uma atriz teve recentemente, esse câncer é o que a gente está falando? Não, eu acharia interessante se abordar um pouco esses aspectos da questão etiológica, do que a gente vai abordar mesmo na live de hoje. E para passar a palavra para você, até para a gente ficar um bate-bola, não ficar só eu falando, só quero agradecer aí o meu amigo Fabrício. Fabrício é aquele que é o proprietário lá do ângulo de Jacareí, ô Darção, Oh, um que a gente abraço, fez o Fabrício. curso lá. Show. E ele está aí falando que Jacareí foi no Faro Ah, dos Trilhos, exatamente. Muito foi legal, mesmo. Fabrício. Isso daí, tomara que o ano que vem aí a gente consiga Esse fazer ano, mais. esse ano. Esse ano, na verdade, né? Esse Desculpa, ano. foi 2019, 2020 a gente vai 2019, fazer. é. Mas valeu aí, ó, Fabricião, grande pardal, É. pela participação aí. Então eu passo a Não, palavra para você, então, Darção. na verdade, a gente fala câncer bucal, mas o que a gente fala essencialmente é carcinoma espinocelular, né? Ou carcinoma epidermoide ou carcinoma de células escamosas. Na verdade, todos sinônimos. Can- os carcinomas de glândula salivar a gente nem menciona porque eles são muito menos frequentes quando comparados ao carcinoma espinocelular. E as neoplasias malignas de glândula salivar, de uma forma geral, elas não guardam uma relação muito grande com fatores etiológicos externos, né? Diferente do câncer que a gente vê com maior frequência, que é o carcinoma espinocelular. Uma coisa que a gente falou na live passada é assim, gente, se vocês atendem 5, 8 pacientes por dia, fatalmente em 5 anos, em 10 anos, vocês vão se deparar com um caso de câncer. Não tem como vocês não virem o paciente. Na verdade, tem. É só não examinar bem o paciente. Então, a questão é deixar bem essa pulga atrás da orelha de vocês, que se a gente, como formador de opinião, a gente está conversando nessa live, batendo papo e deixar essa pulga atrás da orelha de vocês, a gente já tem o nosso papel falando que bem cumprido. Mas câncer de glândula salivar, de uma forma geral, não tem essa questão de fatores externos, geralmente fator genético. Só que o que acontece? O câncer de glândula salivar geralmente tem um curso mais lento, ele tem uma agressividade, claro, significativa, né? Ele pode matar sem dúvida nenhuma, mas quando comparado com o carcinoma espinocelular, o curso, geralmente, o tempo de evolução é um tempo lento quando comparado aos casos de carcinoma espinocelular. Uma coisa que a gente comentou muito na semana, na parte 1 é a questão, o papel do dentista, né? Então, por isso, a importância de vocês estarem assistindo aqui e de disseminar a informação. Não adianta a gente só chegar, passar informações para vocês e, assim, ficar uma informação guardada. Essa informação tem que ser colocada em prática, porque se ela não for colocada em prática, é uma informação que a gente fala que não teve uma grande relevância. Por que os cânceres, por exemplo, de colo de útero são cânceres que têm um grau de conhecimento maior pela população? Porque o pessoal da ginecologia já trabalhou muito bem essa parte de divulgação e eles, a partir do momento que tem essa divulgação bem estabelecida, a população conhece esses cânceres de colo de útero, consequentemente procura com maior precocidade. Quando a gente fala de câncer de boca, né, ou carcinoma espinocelular, 70% dos casos a gente diagnostica em fase tardia. Eles, ao contrário, 70% diagnostica em fase precoce. E justamente isso está diretamente relacionado com o quê? Com informação. Como a população conhece sobre câncer de colo de útero, eles procuram mais rápido. Câncer de boca, como a população não tem essa informação, eles demoram mais a procurar. Então vamos falar de aspecto clínico, Felipe. Fala dos aspectos clínicos aí. Vamos fazer o aspecto clínico, eu já falo para você, já vamos fazer o link aqui com o caso clínico também. Vamos falar dos casos de paciente, eu já falo do aspecto clínico, a gente já fala da modalidade de diagnóstico, às vezes o pessoal aí está com dúvida, biópsia, como é que faz, o que tem que realizar, enfim. Então, pessoal, o aspecto clínico do carcinoma é extremamente variado, não tem aquela lesão específica, será que é uma úlcera, uma placa branca, um nódulo, o que pode ser? Pode ser tudo. Em uma mesma lesão de carcinoma, você pode ver uma placa branca, uma placa vermelha, uma úlcera e um nódulo infiltrativo. Em uma mesma lesão de carcinoma.
Então, é uma lesão extremamente variada, tá? Tamanho também. Claro, quanto menor a lesão, quanto mais precoce o diagnóstico, menor a lesão e menos aspectos dessa característica. Se eu tenho uma lesão muito florida, como eu falei, com 4 características, pode ter certeza que já é uma lesão em estágio mais tardio, tá? Então, e isso acaba variando também. Por exemplo, o câncer, que é uma neoplasia maligna, e as neoplasias malignas têm tendência ao quê? Endurecer o tecido, e aí eu faço um paralelo, não sei, as mulheres, assim, a frequência que elas vão ao mastologista fazer preventivo de câncer de mama, quando que há uma preocupação grande? Diante de um nódulo endurecido. Um nódulo endurecido é sempre um câncer de mama? Às vezes não, mas pode dizer porque a neoplasia maligna tende ao aspecto clínico endurecer. Então, quando a gente fala que o câncer é aquela lesão com bordos elevados endurecidos, é porque realmente a característica da neoplasia maligna é de endurecer o tecido ao redor. E aí, como que a gente faz o diagnóstico disso? Seja numa lesão que está na língua ou no lábio, e às vezes a lesão tem 2, 3, 4 centímetros. Padrão ouro para diagnóstico de câncer bucal é biópsia incisional. Tá? O que é a biópsia incisional? É onde a gente vai remover um fragmento da lesão, 2 fragmentos, 3, depende da sua experiência clínica frente àquele quadro. Nós já tivemos casos que em um fragmento único nós fizemos diagnóstico e tivemos casos de 4, a gente teve que fazer 4 biópsias do mesmo paciente para tentar ver aonde estava ali possivelmente o carcinoma, tá bom? Então, a partir da biópsia incisional, a gente armazena esse fragmento em um pote com formol a 10% e segue para análise histopatológica ou análise anatomopatológica. Então, só corrigindo, quem costuma falar, eu mando para biópsia. A biópsia é o procedimento clínico, tá? Você envia para análise histopatológica ou anatomopatológica, que vai te mostrar as características microscópicas que você não consegue ver com o olho nu. Basicamente é isso. Nós temos um limite, que é o limite macro, o clínico. Esse limite, que é a histologia, a microscopia, que confirma a nossa hipótese clínica de câncer, só pode ser concretizada a partir de uma análise microscópica. Tá? Então, a gente faz isso. E aí a gente pode até falar de alguns casos clínicos. Eu começaria falando até para mostrar a experiência clínica mesmo, Darcy, naquele caso de São Paulo, que nós tivemos que fazer mais biópsias, que o laboratório mandou, tivemos que trocar laboratório, aprofunda a lama e tudo mais. E o Matheus pergunta, nós como cirurgiões dentistas, qual atitude tomar para essa divulgação de importante diagnóstico precoce do câncer bucal? Matheus, boa pergunta, obrigado pela pergunta. Eu falo para você, uma série de atitudes. Eu acho que você pode fazer o que a gente está fazendo aqui. Hoje em dia a rede social é um veículo muito importante. Você, de repente, no mês aí de novembro, pega uma semana para falar um pouco para o público leigo do que causa o câncer, porque às vezes a pessoa não sabe. Para a gente está claro que o cigarro causa o câncer bucal, que o sol causa o câncer de lábio, mas as pessoas não sabem disso. Então você pode falar isso, de repente fazer um atendimento em uma área carente, que é o que a gente faz. Não ganhamos nada por isso, para tentar, eu acho que 2 dias do ano, a gente tentando atender mutirões de pacientes, isso ajuda muito. E a gente, graças a Deus, tivemos essa capacidade de tentar entender um pouco mais a questão do carcinoma para poder ajudar a população carente. E aqui eu levanto um dado extremamente importante, que para mim foi o recorde, talvez para você também tenha sido, Darcião, que o ano passado nós demos várias campanhas em Suzano, no mês de abril ou maio do ano passado, vai fazer quase um ano, nós tivemos um atendimento já pelo segundo ou terceiro ano consecutivo na estação da CPTM, com os alunos. Agradeço aqui os alunos da Brás Cubas que tiveram apoiando a gente o tempo todo. Não sei se tem gente aí, deve ter a Jennifer que sempre participa. Em um dia, gente, de atendimento, Matheus, há uma pergunta interessantíssima. Um dia de atendimento, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, direto, nós atendemos 512 pacientes, se eu não me engano. Isso mesmo, né, Darcião? Não, 600 e... Foi mais de 600 pacientes? Mais de 600 pacientes. Então, assim, já mais ainda do que eu pensava. E tivemos um caso de carcinoma
e vários casos de doenças outras, né? Algumas delas potencialmente cancerizáveis. Então, isso daí é uma atitude concreta que vai além só do falar, né? Porque aquela velha história, falar até papagaio fala. E quando a gente vai lá e pôr a mão na massa é diferente. Então, a gente aqui quer mostrar também que a importância da gente ir lá e tentar ajudar a população e sem, gente, sem pensar em benefício nenhum do ponto de vista financeiro. Tá? Por isso que eu também agradeço os alunos, porque eles também não tiveram possibilidade de nota. Aluno sempre quer nota, né? E a gente nem... Tinha muito aluno lá que a gente nem dava aula mais. Então, o aluno foi de coração mesmo para ajudar. Então, Matheus, acho que eu respondi um pouco sua questão aí, tá? Mas só uma postagem, uma repostagem nas redes Isso. sociais já é um negócio que eu acho que já é um movimento, né? Se você puder fazer campanhas, né, ou participar de campanhas, é outra vertente. E isso a gente, dessa forma que a gente consegue fazer alguma coisa ativamente. Se a gente ficar passivo, né, dentro falar, o que a gente vai fazer? Mas eles fizeram, eles têm... Não, a gente tem que botar a mão na massa e ir lá e fazer mesmo, porque senão a gente só fica na teoria, e teoria não funciona para essa parte prática, né? Então tem que botar a mão na massa mesmo, como o Felipe falou, e a gente ano passado participou lá da CPTM, participou lá em Jacareí, em Suzano na Caminhada, a gente tem sempre participado, buscado, né, examinar o máximo de pessoas possíveis. Claro que a grande maioria não vai ter, né, casos, graças a Deus, mas quando você diagnostica um caso em fase, mesmo que aquele caso não era tão precoce, esse paciente não teria o diagnóstico se ele não passasse lá, né? Foi um caso que ele estava passando lá na estação da CPTM, ele foi lá, examinou e a gente fez o diagnóstico e ele teve o diagnóstico, né? Então isso é importante. Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui, ó. Na verdade, a Vitória pergunta aqui, Darcy, eu até ia te falar que a gente pode até manter um padrão. Vitória, obrigado aí pela pergunta. A gente tem falado, até para não perder o fio da meada da história toda aqui, e é claro, tem muita gente de concurso, então o foco também falar. A gente sempre deixa, aí o Darcy começa a falar o que mais cai de câncer bucal no final da live, porque daí a gente já seguiu todo o caminho, e eu acho que é mais fácil, Darcy, o que você acha? Não, perfeito. Aí, o que a gente estava falando de casos clínicos? O Felipe falou dessa questão da biópsia, que é o procedimento. É importantíssimo enviar esse espécime para um laboratório com experiência em patologia bucal, né? A gente indica os laboratórios de faculdade, por exemplo, o laboratório da USP aqui em São Paulo, da Unesp em São José dos Campos, Unicamp em Piracicaba. Então, geralmente as faculdades têm laboratório de patologia bucal. Rio Grande do Norte, eu sei que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também faz esse tipo de trabalho, né? Eu não sei como que é o fluxo, mas são faculdades que fazem esse tipo de serviço. Por quê? Existem casos de falso negativo, como o Felipe falou. Já teve situações em que a gente fez a biópsia e o resultado não veio o resultado como carcinoma. E clinicamente era uma lesão de carcinoma, gente. Por isso que o resultado anátomo-patológico não é um resultado definitivo. Se ele veio como não carcinoma, não quer dizer que você tem que falar para o paciente, paciente, você tá tudo bem com você, e ele está com aquela lesão ulcerada lá na sua frente, falando, não, eu sou um carcinoma de verdade. Né? Então, nessas situações, o que tem que fazer? Repetir a biópsia, não tem jeito. Né? E a gente não pode ter vergonha disso, porque uma vez que a gente fez, não deu resultado, e clinicamente a lesão é um carcinoma, tem que repetir, tem que buscar esse diagnóstico até o final. Como o Felipe falou, já teve um caso que a gente repetiu 3 vezes. Repetiu pela 3ª vez, mandamos para vários laboratórios, e aí na 3ª vez deu o resultado de carcinoma. Então é uma coisa que pode acontecer. O falso negativo. Era um carcinoma clinicamente, que a gente via que era um carcinoma, mas mandamos por 2 vezes em laboratórios diferentes, e nessas 2 oportunidades o diagnóstico veio não carcinoma. Só na 3ª oportunidade veio carcinoma. E também tem situações que aí já aconteceu, na verdade, né? Que a gente fez uma biópsia e veio um falso negativo, né? Um caso de um linfoma, que a gente biopsiou uma menina que tinha uma lesão no palato,
uma lesão que a hipótese diagnóstica lá para a gente era uma mucocele, na verdade. Na hora que a gente, o pessoal do laboratório mandou o resultado, falou linfoma, é a possibilidade de linfoma. Eu falei, não é possível, porque clinicamente não existe mais a lesão. E não era uma manifestação clínica de linfoma. Então tem o falso negativo, que a gente faz a biópsia, não dá carcinoma, e tem o falso positivo, que dá alguma coisa maligna e na verdade não é. A gente tem que estar preparado para essas duas possibilidades. E o que determina isso? Clínica. A clínica é mandatória. O resultado do exame anatopatológico não é o fim, gente. Ele é importantíssimo, ele é essencial, ele faz parte do processo diagnóstico assim, para carcinoma, então ele é muito, muito importante, mas ele não é o fim. Como a gente demonstrou já contando essa história, de ter que repetir, e em algumas situações que a gente fez a biópsia e veio como um resultado de um falso negativo, de um linfoma até, que a gente teve que fazer uma jogada com até o paciente não receber aquele diagnóstico e ter um outro exame complementar, que a gente chama de imunohistoquímica, e ficou fechado que aquela lesão não era um linfoma. Imagina, você dá um diagnóstico para uma mãe de uma menina de 9 anos de um câncer, que na verdade não era, né? Então, tudo isso a gente tem que ter uma sensibilidade para que a gente não cause um transtorno na vida do nosso paciente. A gente está lá para ajudar, para resolver. A gente não está para criar mais transtornos, né, para os nossos pacientes. Então, isso é muito importante. Sempre fazendo biópsia de forma incisional, quando a hipótese diagnóstica é um carcinoma. Claro que você pode se deparar com uma lesão que, teoricamente, é muito pequena, e aí fica difícil de fazer uma biópsia incisional, tirar só uma parte. Mas por que tem que fazer biópsia incisional, Darcio ou Felipe? Diga aí, Felipe. Por que a biópsia incisional, gente? A gente fala assim, lesão, na verdade, uma das indicações, que talvez até isso caia em concurso, se ela perguntou, né? Indicação de biópsia, às vezes até cai. Por que incisional e não incisional uma neoplasia maligna? Primeiro, gente, que a neoplasia maligna, ela tem um aspecto infiltrativo e não expansivo como uma neoplasia benigna. Então, ela infiltra o tecido. E aí vocês podem perguntar, Felipe, eu tenho um paciente na qual a minha suspeita de neo maligna, porém a lesão é pequena. Eu posso fazer incisional? Não, porque você acha que a lesão é pequena. Você acha que essa lesão não está infiltrando. Só que a olho nu, porque você não consegue ver se essa lesão está infiltrando tecido adjacente. Então isso não pode apresentar o tratamento. Quando você tiver de frente uma lesão de neoplasia maligna, você tem que fazer incisional exatamente por isso. Porque você não consegue evidenciar a infiltração da lesão, tá? A infiltração do tecido. E outro detalhe importante, dentro dessa questão que o Darcy está falando, da clínica ser mandatória, e aqui não é uma competição entre estomatologia e patologia, e sim é de você realmente ter um discernimento que o exame histopatológico, que a biópsia que vai levar ao exame histopatológico, ela é um exame complementar. Não deve ser feito em todos os casos. Aqui, em todos os casos. Quando a suspeita é carcinoma, sim. Mas quando é qualquer lesão, não sempre. Por quê? Porque a clínica é mandatória, às vezes o diagnóstico é clínico. Não precisa fazer biópsia. E muitas vezes as pessoas fazem biópsia esperando a resposta patologista, inverte a ordem. Ou seja, a patologia é mandatória. Não é. A gente mostrou por esse caso que o Darcy falou, que a gente tem que fazer 3 biópsias, mas a experiência clínica mostrava. E aí vem a experiência clínica, porque se um dentista faz essa biópsia e não tem experiência e confia no resultado histopatológico, ele dá um resultado para o paciente que não é real. E aí o paciente vai para casa achando que ele não tem o câncer, um mês dali aquele negócio está infiltrando e ele não tem mais tratamento. Não tem mais tratamento, quer dizer, o tratamento não vai ser tão eficaz quanto na lesão pequena. Então isso que é importante. E eu falo outro caso para vocês aqui, antes de falar com a Rafaela, que ela mandou um caso de uma paciente. Eu falo um caso para vocês aqui de uma paciente que tinha uma lesão na língua gigantesca. Ela nem tinha, talvez a hipótese, se você olhasse, podia falar que era uma leucoplasia, como a gente também achou, mas era uma eritroleucoplasia, e ela chegava a ter na região posterior um nódulo, na região mediana, uma placa branca e uma úlcera bem próximo do freio. Lembra desse caso, Gerson? Lembro. Jacareí. A gente fez, imagina, gente, 3 tipos de lesões.
um nódulo eritematoso, seguido de uma placa branca e uma úlcera. A gente fez a biópsia na úlcera, na placa e no nódulo. A placa e o nódulo, que a gente achou que poderia ter até uma atipia severa ou até já um carcinoma, a atipia moderada. E aonde tinha úlcera, que só tinha uma úlcera pequena, que a gente até achou que o paciente podia ter traumatizado ali, ali já era um carcinoma epidermoide instalado, não era nem carcinoma in situ. Então vocês vejam, gente, como que a gente também vem aprendendo sempre. Imagina se eu pego e faço para você assim, vamos manter só a biópsia nessa região posterior, na região mediana, a paciente saia dali sem diagnóstico de câncer. Então, é o que eu falo, a gente tentando sempre aprender com cada caso, tentar extrair o máximo de cada caso. Isso que vocês falam, essas histórias, são extremamente importantes para a gente tentar discutir entre a gente aqui, né? O que será, qual que é a melhor opção naquele paciente, do ponto de vista de diagnóstico e tratamento. Não, só para deixar registrado uma galera, os nossos amigos, o Denis, Denis é estomatologista, hoje faz mais estomatologia que a gente até. O Denis o Ale, o André, né? Galera fera aqui, né? Da galera tá acompanhando também. Geral aqui também, né? Outro detalhe importante da biópsia incisional, por que faz incisional também, além dessa questão de infiltração, é lembrar que quando a gente está diante de uma hipótese de carcinoma, o tratamento não é a gente que vai fazer. O tratamento, geralmente, é o cirurgião de cabeça e pescoço. E se a gente tira tudo, a gente não vai deixar uma lesão clínica para o cirurgião de cabeça e pescoço fazer a cirurgia. Então, também tem essa função, né? Fazer a biópsia incisional e não excisional na hora de fazer quando você tiver uma hipótese de carcinoma espinocelular. Então, esse é um detalhe importante também. Essa é uma pergunta de concurso quem tinha perguntado lá em cima? Acho que a Vitória. Né? Vitória, né? Isso pode ser bastante relevante nessa questão de concurso também. O Felipe falou dessas manifestações clínicas, né? Nodular, ulcerado, leucoplásico, eritroleucoplásico. Então, o carcinoma pode ter essas nuances de manifestação. Claro que a lesão clássica de carcinoma é uma úlcera, né? Infiltrativa, com bordos endurecidos. Então, se você palpar, tem as bordas da lesão endurecida. Tem uma explicação por que a borda é endurecida, porque na região das bordas da lesão existe uma proliferação celular bastante intensa, e aí essa região fica endurecida. E por que forma a úlcera no centro da lesão carcinomatosa, geralmente? Porque aquela lesão prolifera de tal forma as células que no centro daquela lesão não chega mais nutrientes para as células. E aquelas células entram em necrose e acabam se manifestando como uma úlcera. Eu sempre falo dessa questão para os alunos, né? Da importância de linkar o que é a patologia na parte microscópica com a clínica. E isso fala dessa maneira, essas células elas entram em necrose e viram uma úlcera. Isso é muito bacana de correlacionar a patologia com a parte clínica também. Né? Então, esse detalhe clínico eu gosto sempre de falar. E por que fica branco? Porque existe uma proliferação, geralmente, das camadas mais superficiais do epitélio, da queratina, né, hiperqueratose, e isso dá a característica esbranquiçada da lesão. Então, todo aquele aspecto clínico tem uma explicação patológica também. E isso é legal você fazer esse link, né, de patologia e clínica também. Até para tentar entender, né, o aspecto todo da lesão. E outro detalhe extremamente interessante, Darcy, que eles estão abordando aqui, só vou chamar a atenção um pouco da pergunta da Rafaela para não ficar muito para cima e depois a gente volta nos comentários do Denis, do Matheus aí. Rafaela, essa paciente sua, eu li a história, ela disse que tinha uma paciente que fez biópsia, isto e imuno, não foi inconclusivo, aí acabou indo para o médico que removeu toda a lesão e depois perdeu o contato com o paciente. Esses casos acontecem mesmo. Só que é diferente, Rafaela, esse caso do nosso, tá? O nosso não foi inconclusivo. O nosso caso, na histologia foi inconclusivo, suspeito de linfoma, mas a imunohistoquímica foi totalmente conclusiva para a proliferação linfóide, sem nenhuma atipia que pudesse levar a uma malignidade, tá bom? Então, só deixando claro, esse paciente está totalmente em acompanhamento, a lesão não voltou,
enfim. E o seu caso eu entendi uma infelicidade que a gente perde o contato e não sabe o que acontece, né? O Denis chama atenção aqui também na questão do que eu não falei, mas também é importante, por que não tirar a lesão inteira? Porque depois a gente vai encaminhar, é câncer, vai para a cabeça e pescoço, ele não vai ter uma referência também ali, né, do ponto de vista macroscópico, porque ele tirou a lesão. A gente tirou inteira. Obrigado, Denis. Valeu mesmo por. Isso é mais um motivo. Matheus, fazer a biópsia apenas das regiões mais características da lesão e não fazer da área necrótica. Eu acho que assim, o ideal é que você faça de uma. Depende da lesão, né? Vamos supor, uma leucoplasia, que é esbranquiçada, faz a parte que está mais espessa, a parte que está mais eritematosa. Agora, se você tem uma lesão que já é suspeita de câncer infiltrativa, você pode pegar um pouco do centro necrótico, mas sempre estendendo. E você vai estender além para a borda que não está necrótica. Você pegar só da área necrótica não tem sentido, porque é inespecífico. Então, você estender um pouco a biópsia para a área de necrose, para a área de neoplasia, onde tem um nódulo firme. E lembrando, gente, estender para tecido normal, tá? Biópsia incisional tem que estender para tecido normal para que o patologista possa fazer a correlação e tentar entender até onde essa lesão está infiltrando. Isso é importantíssimo. A técnica cirúrgica de biópsia tem muito buco que acompanha aqui a nossa live. Provavelmente, frente às cirurgias que eles fazem, deve achar muito simples. E realmente é. Não tem por que a gente ficar, sei lá, fazendo algo, mistificando, na verdade, algo que não é. Quem faz procedimento de biópsia de tecido mole ainda, é realmente simples. Tá? É um procedimento que quem faz cirurgia e é adaptado é uma das cirurgias mais fáceis. Muito mais fácil fazer uma cirurgia de terceiro molar, por exemplo. Mas esse não é o pulo do gato. A questão é aonde fazer e o que você está fazendo. Tá? E interpretar depois também, né? E interpretar depois, porque a técnica por técnica realmente não é uma situação complicada, tá, gente? Então isso até os alunos nossos na prática de biópsia sutura, a primeira faz mais ou menos, a segunda já está melhorando, a terceira já está fazendo biópsia. Porque a gente ensina ali e realmente não é difícil, tá? E o câncer bucal, gente, está mais próximo do que a gente imagina. Só para vocês terem uma ideia, né, eu atendo um CO, o Denis depois pode falar da experiência dele. Ele deve ter uma média de um paciente por mês, né, que é diagnosticado. E imagina aqueles que não são. Lá na faculdade, que a gente atende uma parte do semestre só, nos 4 semestres que a gente teve, cada semestre teve um caso de câncer. E por incrível que pareça, né, acho que em 3 deles eram pacientes que eram de alguma forma parentes de algum dos alunos da faculdade. Então, gente, isso é muito mais próximo do que a gente imagina. A gente, às vezes, né, acha que tá longe. Não, isso não vai acontecer, não, mas até essa histórico da faculdade me mostrou que é muito mais próximo até do que os alunos imaginam, né? A Thaís pergunta, tem uma faixa etária de maior incidência? Tem sim, a gente considera que homens acima de 50, 60 anos, assim, a gente considera que seja a faixa etária de maior incidência. Que é também porque onde é mais incidente? Em paciente fumante, que é onde tem o tempo de quanto mais tempo o paciente fuma, ele tem mais chance de sofrer transformação maligna. Mas é claro, a gente você vê cânceres em várias faixas etárias. Às vezes você tem câncer em uma paciente do sexo feminino com 30 anos que nunca fumou. Existe. Tá? Outro detalhe, pessoal, que a gente está falando muito aqui de fumar e álcool, voltando um pouco para o fator etiológico, a gente falou muito na live passada do HPV. O HPV hoje é considerado um fator etiológico do carcinoma epidermoide bucal, principalmente de região de orofaringe, tá? Então é interessante que a gente tenha isso daí em mente também. Ó, o Denis falando, 18 casos em São Miguel e Goianazes. Então ele tem uma média de 9 por ano, né? É quase um por mês, né? Um por mês, Pouco menos de um por mês. Como nós estamos de tempo aí, só para eu ver como é que a gente pode colocar. 20 minutos a gente tem. Tem 20 minutos, legal. Então vamos falar a questão do aspecto
de como esse câncer pode, além de tudo, levar o paciente a uma debilitação, que assim, se a gente fala muito na questão de diagnóstico precoce, né? Por quê? Somente pela mortalidade? Não. O câncer bucal, gente, ele é um câncer que ele tem um alto índice de morbidade. O que é a morbidade? O A paciente morbidade. fica... Uhum. Pode falar, Darcy. A É só questão morbidade da é qualidade de vida. algo bastante importante em relação ao câncer bucal. A gente falou na live passada, quando a gente fala de câncer de colo de útero, câncer de mama, não estou falando que não é grave, tá? É grave do mesmo jeito. Só que o câncer de mama faz uma cirurgia, ele fica escondido por baixo da roupa. O câncer de colo de útero faz uma cirurgia, fica escondido debaixo da roupa também. Câncer de boca, não tem como esconder, ele está na cara, né? Então, às vezes, o paciente até vive. Ele é diagnosticado em fase tardia, faz o tratamento altamente mutilante, porque não tem jeito. Você fala, o cirurgião de cabeça e pescoço não deveria fazer isso. Não, ele tem que tirar tudo, porque se ele não tirar toda a patologia, deixar linfonodo lá, ele vai ter recidiva rápido e vai morrer rápido daquele processo. Então, ele não fez nada mais do que o tratamento preconizado. Por isso que a gente fala da importância do diagnóstico precoce. Por que a gente diagnostica tardiamente? Uma, porque o paciente tem pouca informação, acho que é a principal, isso não tem dúvida. Ele demora a procurar nós, porque a manifestação clínica geralmente é uma manifestação clínica indolor. Quando vem a doer, o paciente já está com uma lesão bem maior, bem mais significativa e, consequentemente, o tratamento vai ser mais agressivo. E o tratamento, devido à agressividade que é a patologia, o tratamento também tem que ser agressivo. Tem que ter margem de segurança, consequentemente vai ser mutilante, e aí isso é morbidade. Por isso que a gente fala assim, é difícil a gente ver esses pacientes que fizeram tratamento de câncer de boca, que fizeram uma cirurgia mega, ultra grande, tá andando na rua, porque ele não quer mais andar, ele tem vergonha, ele não tem mais qualidade de vida, ele não quer andar na rua e ser o centro das atenções. Então, a gente não vê esses pacientes muitas vezes porque esse paciente fica em casa. A qualidade de vida desse paciente vai lá para zero, né? Esse paciente, ele muitas vezes, ele não sai para nada de casa. Infelizmente, essa é a realidade desses pacientes que fazem tratamento de câncer, são mutilados, não é por culpa do cirurgião, é por conta da lesão. E às vezes, além da mutilação, ele ainda vai sofrer radioterapia. Radioterapia também detona, né, o paciente, dá um monte de efeitos colaterais que a gente vai abordar na próxima live, falando de complicações do tratamento radioterápico, por exemplo. Então, isso é outra coisa muito importante em relação ao câncer de boca, né? A morbidade é excessivamente grande para o paciente, né? E não só para o paciente. Eu aprendi que, além do paciente, a família toda sofre, né? Infelizmente, meu pai faleceu de um câncer, não tem nada a ver com câncer de boca, câncer de estômago. Eu vivi aquele processo todo, né? E a gente, como família, sofre junto com o ente querido, né? Então, o problema câncer não é um problema só da pessoa, é um problema assim, se você for pensar, da família, né? Também. E outro detalhe, Darciano, já vou responder a Giovana aqui, mas só dando um salve, esqueci de falar, dar um salve para a Sara, que está comentando agora, as amigas aí, a Lu, minha amiga de Taubaté, a Karen de Jacareí, obrigado aí por estar participando e assistindo a gente. E a questão morbidade, eu acho que você falou muito bem, Darções. Eu só quero bater aqui na tecla de etiologia, para que vocês não se confundam, que a Giovana Darcy, que ela que é do Piauí, que Legal, descobriu bacana. a gente aí, tá assistindo sempre a nossa live. Valeu, Giovana. Difunde aí pelo Piauí aí pra gente sempre ter mais gente assistindo. E ela fala, etiologia que pode ser também deficiência nutricional, vitamina A, ferro e imunossupressão. Não, Giovana, na verdade, esses não são fatores etiológicos diretos do carcinoma, tá? Sim, fatores coadjuvantes, vamos pensar. Então, o paciente que tem uma ausência de deficiência nutricional, tem um estágio de imunossupressão, ele está mais propício a qualquer patologia. E o câncer é uma delas. Porque o câncer nada mais é que um defeito de uma célula que vira 2, que vira 4, que vira 8 e vira um tumor. É uma célula defeituosa e a gente tem que lembrar que a gente tem uma série de mecanismos
que quando essa célula defeituosa ocorre, o nosso mecanismo automaticamente combate esse defeito. E quando em uma falta de uma imunossupressão, ou um estágio nutricional, ou uma ausência de qualquer tipo de vitamina, e o nosso corpo acaba ficando mais propício para que esse mecanismo não atue de maneira correta, tá? Mas não que vamos supor assim, a pessoa está com estágio de deficiência nutricional, ela vai desenvolver o câncer de boca, não é um fator etiológico. Ela pode ter uma série de problemas e não um câncer bucal. Então eu falo aqui rapidamente quais são os fatores etiológicos para vocês entenderem, é muito simples. Então, dividindo, câncer extrabucal, câncer de lábio, sol, radiação ultravioleta. Esse é o Tipo B, fator etiológico do principalmente. tipo B, principalmente. Esse é o fator etiológico do câncer de lábio. Câncer intrabucal, língua, palato, mucosa bucal, o Soalho. que seja, soalho, tabaco, cachimbo, charuto, cigarro, Narguile. narguile, associado ou não com álcool. Álcool por si só, hoje, não é considerado ainda um fator etiológico do câncer bucal. E eu falei de um estudo particular meu, mandei para um monte de gente aí da live que veio me pedir, não sei se vocês leram. A Rafaela, inclusive, eu mandei para ela. É um estudo que a gente mostra de um possível trigger, gatilho, do álcool para ajudar o cigarro a causar o câncer bucal. E um fator etiológico hoje do câncer de orofaringe é o HPV. Então, basicamente, a gente tem sol, tabaco mais álcool e HPV. Basicamente, são esses os fatores etiológicos do câncer bucal. Tá, gente? Aí vamos seguindo aqui a live. A Sara fala que atendeu um paciente no posto, infelizmente não deu tempo. Essa é uma realidade triste, Sara, e eu falo que é bem triste porque eu queria que o que você estivesse falando fosse caso único, e não é. Isso que você está falando, a gente cansa de ver, até a Lu, tá, a minha amiga, não sei se está ainda aí, mas eu tive um paciente no passado no consultório dela, que a gente fez o diagnóstico rápido, o cara tinha um câncer considerado até inicial, e foi tratar 2, 3 meses depois, onde já tinha metástase em região cervical. Eu conversei com ela, tinha conversado com ela uma semana antes, depois isso aconteceu e ela viu de perto como que isso acontece. Você é exemplo disso que você também deve ter visto por aí. O Denis fala que fora o extremo desconforto que a lesão provoca quando instalada, que diagnóstico e tratamento. É verdade total. Fator etiológico mais... E sem contar quando esses pacientes estão com lesão já avançada, nenhum analgésico tira a dor desse paciente. Isso é terrível, gente, receber esses pacientes e acompanhar esse sofrimento do paciente. Porque você prescreve morfina, para vocês terem uma ideia, não passa a dor do paciente. Imagina, né? Me parte o coração cada vez que eu tenho um paciente desse, porque eu sei que o que a gente pode fazer é muito pouco, né? Até em termos de qualidade de vida, porque o cara não consegue comer, não consegue engolir água às vezes. E ainda está sentindo dor que não cessa com nada. Imagina a situação, a morbidade já da doença é extremamente significativa, né? Então vamos seguindo aqui nas perguntas. Quanto tempo a gente tem, Darciane? Que eu estou sem relógio. Mais 12 minutos aqui. Legal, então o Alan fala dos fatores etiológicos mais prevalentes, ainda continuam sendo tabagistas. Intrabucal, Perfeito, sim. exatamente. O que surgiu nos últimos anos é a questão do HPV, Alan, que não era comprovado um tempo atrás, agora a gente tem uma comprovação. E aí Orofaringe, né? de orofaringe. Aí eu vou lá para a pergunta da Rafaela, que fala chimarrão, já li um estudo também. Não, Rafaela, chimarrão não é considerado um fator etiológico como o álcool. O chimarrão é mais envolvido no Rio Grande do Sul, eu concordo, com o câncer de esôfago, sim, ainda que o fator, a comprovação total como fator etiológico principal não esteja totalmente clara também. Então o chimarrão, ele acaba tendo... Você pega um paciente que fuma e toma chimarrão. Mesma coisa o cara que fuma e bebe muito. Ele atua como um fator coadjuvante. Sim. Tá? Mas ele como fator etiológico, e eu tô falando mais de sozinho, solitário, né? E de câncer bucal, menos... É claro, se o cara tomar muito, ele vai ter um papel que ele vai induzir uma inflamação pela temperatura do chimarrão. Mas não pelas ervas que tem um potencial cancerígeno e tudo mais, isso
não procede não, com absoluta certeza. E a Thaís fala uma situação muito importante. O álcool aumenta a permeabilidade epitelial. Com certeza, o álcool atrapalha a permeabilidade epitelial e atrapalha a função das membranas plasmáticas. Não sei se você foi uma das que me pediu o artigo. Nesse meu artigo eu falo muito bem esse mecanismo, como o álcool atravessa a membrana plasmática e como ele pode alterar a DNA. Só que eu não fiz um estudo de carcinogênese. Então a gente só supõe nesse estudo que o etanol, só vou explicar rapidamente, eu peguei um grupo de células que eu tratei com etanol e um grupo sem tratar. E por duas técnicas diferentes, moleculares, eu consegui ver que as que tratavam com etanol tinham alteração em lipídio e o etanol atravessava a membrana plasmática. Aí eu mandei esse artigo completo para um monte de gente aqui que me pediu inbox. Se eu não mandei para você, pode me pedir que eu te mando o PDF dele por e-mail. Tá? Até a Rafaela pergunta dessa questão de a culpa é nossa. Sem dúvida, a culpa também é nossa. Primeiro, porque a gente não divulga. Segundo, porque às vezes o paciente vai senta na nossa mocho. Eu estou falando a gente dentistas, tá? E às vezes a única oportunidade da vida desse cara é diagnosticar naquele momento que ele sentou no equipo. Se não for diagnosticar naquela fase, perdeu. Diagnóstico tardio, o paciente infelizmente, vai ser diagnosticado de forma tardia, a chance de morrer é muito grande, né? Então a culpa é nossa, sim, porque a gente não divulga e também porque às vezes a gente examina mal a boca do paciente, a gente está preocupado muito mais com dente e gengiva, então isso também é uma culpa nossa. Então, seguindo aqui nas perguntas, boa, Darson, eu tinha pulado essa, eu não tinha visto. O álcool aumenta a permeabilidade O Alan está epitelial. perguntando de paciente com câncer bucal que era saudável. Está cada vez mais comum porque tem pacientes jovens, né? A gente tinha uma paciente que veio da França, inclusive, né? Com uma lesão em bordo de língua. Paciente, quantos anos? Tinha 30 e poucos? 32? Não, 25. 25 anos, né? Paciente tinha uma lesão ulcerada pequenininha que já estava... Quanto tempo de evolução? Era alguns meses. Né? Até a gente ficou, será que a gente biopsia? Será que não? Biopsiamos, porque era resultado carcinomas. Totalmente saudável o paciente. O paciente estava fazendo mestrado lá na França. Né? E a gente era totalmente saudável. E além dela, tivemos outros casos. Tivemos casos de paciente com menina de 27 anos também, que estava fazendo tratamento com laser terapia, gente. O dentista estava fazendo laser terapia em uma lesão de carcinoma. E só reforçando, isso que o Felipe falou é muito importante. Laser terapia por uma semana não é errado, tá? O que é errado é ficar persistindo, né? 5 sessões, como ela já estava. 5 sessões, então aí que é errado. Uma sessão não resolveu, aí tem que procurar alguma coisa, né? Não tá certo. Então, fazer laser terapia, corticoterapia, não tá errado, mas tem persistência que é errada, hein, gente? Exatamente. Bom que você corrigiu. Mesma coisa. Você passar um Silon em hora base é errado, uma lesão de câncer? Não. Por uma semana, às vezes, dependendo da lesão é pequena, você pensa que é uma úlcera e tudo mais. Agora, a gente tem casos e casos da pessoa persistir no erro, passar um Silon, tirar a prótese, fazer reembasamento, achar que a prótese está machucando. 3, 4 meses. Aí não resolve. Né? Aí é o que a gente acha meio errôneo, né? Aí a Miyashita pergunta se... É recomendado protetor labial total. Total protetor com fator de proteção labial. A melhor forma. Até alguém aqui do Heitor fala de chapéu, é importantíssimo, vai complementar sim. O Danilo pergunta, líquen reticular é uma lesão pré-cancerizável? Na verdade, Danilo, eu acho que são dois equívocos no que você está falando. Aqui a gente está discutindo mesmo, normal, boa pergunta até. Primeiro que o pré-cancerizável já é uma palavra hoje que caiu por terra, a gente considera potencialmente cancerizável. Só explicando rapidamente, porque o pré diz que uma lesão ela vai virar algum dia. E isso não é uma verdade, né? A gente já falou aqui de estudos que variam a um percentual às vezes muito baixo de desenvolvimento com um percentual alto, então... talvez a pergunta, o líquen plano reticular é uma lesão potencialmente cancerizável e também não, tá? A gente não considera o líquen plano, embora vários estudos façam e acabam considerando que talvez o líquen plano erosivo possa ter um potencial de transformação maligna, mas a gente também não considera o líquen plano como uma lesão potencialmente cancerizável.
Tá É bom, uma Danilo? lesão Então, liquenoide, principalmente. é, Parecida com. parecida com, que não é o líquen plano É. clássico, que é a doença autoimune. Essa doença autoimune a gente não considera. Então, o que, que a O gente Wade, considera? Leucoplasia, eritroplasia, quelite actínica e uma lesão que a gente não vê muito no Brasil, que é fibrose a fibrose submucosa. submucosa. O Heitor tá falando manteiga de cacau não é protetor, realmente não é. O Matheus está perguntando, não tem uma classificação que coloca o fumo como agente iniciador ou álcool como modificador que acelera o processo? Já ouvi algo do tipo? Sim, exatamente isso. Na verdade, eles colocam o álcool como mais facilitador e coadjuvante ao fumo. Essa que é o papel principal, né? De fazer com que a Thais falou de permeabilidade, um exemplo. Faz com que as células do epitélio se tornem permeáveis e aí o fumo possa ter uma ação porque o epitélio está desprotegido. O que desprotegeu ele? Talvez a ação do álcool, tá, gente? Então, é uma situação que a gente considera dessa forma. É claro que se a gente começar a ir a fundo aqui na carcinogênese por si só e falar iniciação, promoção, fatores que aceleram ou retardam o processo de carcinogênese, a gente vai sair muito do foco e vai falar muito de assunto de biologia molecular, que Vai acaba ficando um ficar pouco maçante a aula. complicado para a gente discutir. O Elder tá falando, alguém já viu propaganda de protetor labial? Nunca na televisão. Não, nunca Boa, vi também. Helder. Perfeito, perfeito. Num país como o nosso ainda, É. deveria ter um monte. O Denis falou que em 2019 um caso parecido com o nosso. O Denis também faz bastante estômago, né? Câncer de língua num garoto de 22 anos não fumante. Geralmente é esse quadro, né? O paciente jovem, tem muitos que não são fumantes e aí pode ter uma correlação com HPV, né? Na verdade, aí o Denis fala dessa questão. Você está falando do Denis agora, né? É. Aí a Beth fala de disponibilizar uma videoaula. A gente nunca pensou nessa questão de videoaula. O que a gente tem um plano nosso para o segundo semestre é fazer um hands-on. Tá? Fazer um hands-on com um grupo muito limitado de alunos, mas aqui na região do estado de São Paulo. A gente vai dar um curso agora que ia ser em abril, mudou para junho. Uma palestra que a gente vai falar muito de câncer, de lesões cancerizáveis, de osteonecrose, chama estomatopatologia. Graças a Deus nós conseguimos aí lotação total nessa palestra e ela está pré-marcada para o dia 13 de junho agora, né? Não sei se vai acontecer. E nessa palestra a gente ia fazer um lançamento desse hands-on. Só que ainda não tem nada certo, tá, Beth? E online a gente acabou nunca pensando em fazer nada do tipo. A Rafa pergunta também, palheiros são mesmo piores do que cigarro tradicional? Na, E aí a ver- gente encerra porque temos 2 minutos. Tá, na verdade eu até não sei responder se é pior, viu, Darção? Porque eu nunca vi É. um estudo que compare para falar assim, realmente, porcentagem de pacientes que fuma palheiro e fuma cigarro tradicional, aquela porcentagem que fuma palheiro desenvolveu mais câncer. Eu nunca vi nenhum estudo assim, tá, Rafaela? Nunca vi mesmo. Então, não sei dizer, eu posso dizer que os dois são ruins igual. Os dois têm um potencial muito grande de levar ao câncer bucal. Darcião, fala rapidamente. Cara, infelizmente, gente, eu não vou conseguir nem responder. Quanto tem? 5 minutos? Não, tem 2 minutos, então a gente Vamos vamos encerrar. encerrar e assim, eu vou falar aqui, depois você fala encerrando. Uhum. Pessoal, obrigado mais uma vez. Semana que vem, parte 3 câncer bucal. A gente vai olhar essas últimas perguntas aqui do Thiago, que mandou, do Alan e tudo mais, para começar a live. E vamos falar de tratamento, hein, gente? Radioterapia, quimioterapia, o que fazer com o paciente que vai Repercussões. começar a rádio, repercussão. E aí, que horário que a gente pode fazer, Narcião? Vamos ver, vamos ver. Depois, Vamos pensar ainda, depois a gente solta, né? a gente faz uma enquete lá depois, então. É, beleza, então. Mas Só obrigado, viu, queria gente? Boa agradecer a noite a todo todos aí. mundo por vocês participarem. Sempre é muito bacana, né, a gente ter essa interação. Fazendo um convite, amanhã a gente vai ter live lá no YouTube. Quem vai prestar o concurso Jacareí, Saúde Pública, da Banca Public Consult, 17 horas no YouTube. Está feito o convite. E pessoal, depois marca a gente aí, posta no Stories ou na live, ou a gente vai printar e colocar qual foi
um insight que vocês tiveram com essa live de hoje para vocês ajudarem a gente aí. Também Isso. até a